Atenção! Este não é apenas um conto corporativo. É um hino à traição. Uma anatomia detalhada da queda de um homem e da ressurreição de uma mulher na cruel e glamurosa arena da Faria Lima. Prepare-se para a história que foi fielmente retratada, sem cortes. O esplendor dos lustres no interior do Palácio Tangará, em São Paulo, ofuscava a noite como diamantes derretendo sobre o champanhe borbulhante. Câmeras disparavam incessantemente, risadas ecoavam por todo o grande salão, e Gabriel Alves, o CEO de ouro da Alves Tech, descia a escadaria de mármore com uma mulher em seu braço. O nome dela era Lívia Matos, 26 anos, alta, deslumbrante e intrinsecamente perigosa. Ele sorria para ela como um homem irremediavelmente apaixonado, inconsciente de que milhares de lentes capturavam a prova viva de sua traição em tempo real. Naquele exato momento, um Mercedes-Benz preto parou no porte cocher. Helena Santos Alves desceu lentamente, uma das mãos protetoramente pousada sobre sua barriga inchada. Seu vestido de musseline prateado e suave irradiava sob as luzes da cidade. Aos 32 anos, com 7 meses de gestação de gêmeos, ela ainda se portava com uma elegância serena e discreta. Ela tinha vindo porque Gabriel lhe havia dito que a gala era a nossa noite, e para celebrar o quão longe chegamos. Essas foram suas palavras literais, gravadas na memória dela. Dentro do suntuoso salão, o anfitrião anunciou ao microfone: Senhoras e senhores, é com grande entusiasmo que lhes apresento nosso CEO visionário e sua nova diretora de Relações Públicas, a senhorita Lívia Matos. A plateia explodiu em aplausos. Os flashes se intensificaram ao máximo. Gabriel inclinou-se e beijou o rosto de Lívia demoradamente, o suficiente para garantir a manchete de amanhã. Helena congelou na porta de entrada. Seu fôlego cessou. A taça de champanhe que lhe haviam oferecido tremeu em sua mão até que o cristal se estilhaçasse no mármore. Pessoas se viraram. Conversas cessaram abruptamente. E assim, a mulher que havia ajudado a construir a Alves Tech se tornou o fantasma da noite. De pé na sombra do próprio marido, ela viu os olhos de Gabriel piscarem em sua direção. O pânico relampejando por meio segundo, antes que seu sorriso treinado pela RP voltasse à perfeição. Lívia pareceu confusa por um instante, e então, abertamente vitoriosa. As câmeras não perderam a mulher grávida na entrada, nem o CEO que fingia sua inexistência. Os dedos de Helena cerraram-se sobre sua clutch. Cada batida de seu coração martelava mais alto que a orquestra. Ela inspirou lentamente, sua mente repassando cada noite que passara acordada, ajudando Gabriel a polir seus pitches de investidores, cada sacrifício que fizera para que ele pudesse brilhar. Sua aliança de diamantes cintilava sob as luzes do salão, um lembrete físico de votos que já haviam sido brutalmente quebrados. Um jornalista cochichou: aquela não é a esposa dele? Outro respondeu, com crueldade e veneno suave se espalhando como um perfume caro: de jeito nenhum. Ele disse que ela se afastou para se dedicar à família. Helena não chorou. Ainda não. Ela se virou, caminhou para fora, passando pelas colunas de mármore, e encostou as costas na parede fria do corredor do hotel. Do lado de fora, a cidade de São Paulo cintilava, afiada, implacável e pulsante. Ela puxou seu iPhone, pronta para ligar para Gabriel e perguntar o porquê. Mas a tela acendeu primeiro. Notícia urgente. CEO Gabriel Alves estreia novo romance em gala beneficente. Sua visão embaçou. Ela conseguia ouvir a multidão ovacionando lá dentro, a risada de Gabriel elevando-se acima de tudo. Então, seu telefone vibrou.
O nome dele piscava na tela. Um toque, 2, 3. Ela não atendeu. Simplesmente sussurrou para o vazio do corredor. Você nos queimou, Gabriel. Enquanto a música voltava a tocar com volume máximo por trás daquelas portas douradas, ela se virou em direção ao elevador, a mão pousada com um instinto protetor sobre a barriga, seus olhos não mais cheios de lágrimas, mas de um fogo frio e implacável. Seu silêncio naquela noite o destruiria no dia seguinte. 2 dias antes da gala, Helena estava sozinha no canto do escritório que um dia compartilhou com Gabriel. O horizonte de São Paulo, uma sinfonia de vidro e aço, tremulava além do vidro, mas o reflexo que a encarava de volta não se parecia em nada com a mulher que ajudou a construir aquele império. Seu cabelo estava preso em um coque cansado, seus olhos inchados por longas noites trabalhando em apresentações que Gabriel entregaria na manhã seguinte como se fossem totalmente suas. Nem sempre fora assim. 5 anos atrás, a Alves Tech não passava de um nome rabiscado em um guardanapo em um café. Helena foi a primeira a acreditar. Ela penhorou sua aliança de noivado da A.J. Stern para pagar os 3 primeiros engenheiros quando o financiamento inicial da empresa falhou. Gabriel prometeu que compraria uma joia maior quando conseguirmos. Eles conseguiram. Mas a aliança maior nunca veio. Quando os investidores questionavam a direção da empresa, Helena criava os modelos financeiros em seu MacBook Pro até altas horas, enquanto Gabriel praticava seu sorriso no espelho. Ele amava os holofotes. Ela amava vê-lo ter sucesso. Mas todo artigo de imprensa o chamava de gênio autodidata e nunca, em momento algum, mencionava a mulher ao seu lado. A primeira vez que percebeu o quão invisível havia se tornado foi durante um jantar de investidores no restaurante Vista. Um jornalista perguntou a Gabriel: "Quem é o seu cérebro financeiro?" Gabriel riu, girando seu vinho. "Temos uma equipe forte." Helena, sentada a 2 lugares de distância, sorriu educadamente enquanto escondia suas mãos trêmulas sob a toalha de mesa. Sua mãe a havia advertido. Os homens esquecem quem construiu seus tronos depois que se sentam muito alto. Helena ignorara o aviso na época. Agora, as palavras ecoavam como uma sentença. Naquela manhã, depois da gala, seu telefone não parava de vibrar. Alertas de notícias, blogs de fofoca, colegas enviando mensagens de solidariedade. "Você está bem? É verdade?" Ela virou o telefone para baixo. Foi então que notou algo assustador sobre sua mesa. Uma carta com a marca Confidencial. Dentro estava um rascunho legal intitulado Acordo de Transferência de Participação Acionária Conjugal. O nome dela estava impresso em negrito no topo. A assinatura parecia ser a sua, mas ela jamais havia assinado aquele documento. Seu peito apertou violentamente. Gabriel havia forjado seu consentimento para removê-la da sociedade e da posse da empresa. Helena ligou para ele. Ele não atendeu. Em vez disso, uma mensagem de texto apareceu. "Falamos depois que a poeira baixar. Não faça besteira. M, pelos bebês." Ela encarou a mensagem até que as lágrimas embaçassem as palavras. Pelos bebês. Era a isso que ele a havia reduzido. Uma alavanca, uma mera negociação. Sua assistente bateu suavemente na porta. "Senhora Alves, Dr. Otávio Menezes deixou isto para a senhora." Era um bilhete de Otávio Menezes, o maior investidor da empresa. A caligrafia era elegante e precisa. "Você construiu algo que vale a pena proteger. Não deixe que o roubem sob seu silêncio." Foi a primeira vez que alguém reconheceu sua contribuição, em anos. Helena olhou ao redor do escritório. As capas de revista emolduradas com o rosto de Gabriel, as placas de premiação, o horizonte que um dia simbolizou seu sucesso conjunto.
tudo pelo que ela havia se sacrificado estava ali, mas nada carregava seu nome. Ela abriu o laptop, folheando fotos antigas. Ela e Gabriel em seu minúsculo apartamento, comendo comida pronta, rindo sobre planilhas. Por um breve segundo, ela quis acreditar que nem tudo era mentira. Mas então ela se lembrou do beijo, do sorriso de Lívia, da mão de Gabriel repousada na cintura de outra mulher. Sua barriga endureceu, os gêmeos se agitando lá dentro como se sentissem sua dor. Ela sussurrou: "Não se preocupem, meus filhos. A mamãe vai cuidar de vocês agora." Lá fora, o sol de inverno se escondia atrás dos arranha-céus, transformando as janelas em ouro, a mesma cor da traição. Helena fechou o laptop, pegou seu casaco e saiu da Alves Tech. A recepcionista levantou os olhos, nervosa, mas não disse uma palavra. Atrás dela, as portas do elevador se fecharam com um suave e final toque. A mulher que construiu um império acabara de decidir destruí-lo. Na manhã seguinte, as manchetes atingiram como um martelo. Alves Tech confirma mudança na liderança. CEO Gabriel Alves reestrutura para equilíbrio familiar. Abaixo, uma foto de Gabriel sorrindo com Lívia, de mãos dadas, em frente ao novo protótipo de IA da empresa. A legenda dizia: "Esposa se afasta para focar na maternidade." Helena deixou seu iPhone cair. A tela trincou ao atingir o piso de madeira. Ela encarou o artigo, cada frase cortando mais fundo. Ela não havia se afastado. Ela não havia falado com nenhum jornalista. No entanto, ali estava, seu silêncio reescrito como submissão. Do outro lado da cidade, Gabriel sentava-se em uma sala de conferências de vidro com vista para os jardins, ensaiando falas para uma entrevista de TV. "Estamos evoluindo como marca", ele disse à sua equipe de RP. "O público adora uma história de redenção, um homem que equilibra negócios e amor." Ele ajustou a gravata, sorrindo. "Certifiquem-se de que Helena pareça graciosa nisso. Uma vítima delicada vende melhor." Enquanto isso, a advogada Júlia correu para o apartamento de Helena. Verifiquei os registros do tribunal. Há um pedido de divórcio já protocolado. Sua assinatura está nele." O mundo de Helena cambaleou. "Isso é impossível", ela sussurrou. Júlia deslizou uma cópia impressa. A caligrafia parecia a dela, cada curva, cada inclinação. Gabriel havia usado uma falsificação digital de sua assinatura. A data do depósito, 2 semanas antes da gala. As mãos dela tremeram. Ela pensou em todas as vezes que Gabriel dissera: "Você não precisa se preocupar com a papelada, amor. Eu cuido disso." Ele não estava cuidando. Ele estava a apagando. Naquela tarde, ela foi a Alves Tech na esperança de confrontá-lo. A segurança a parou no lobby. "Senhora Alves, fomos instruídos a não permitir sua subida." Sua voz falhou. "Esta é a minha empresa." O guarda evitou seu olhar. "Não de acordo com o registro corporativo, senhora." Dentro do elevador, Gabriel terminava mais uma ligação com um investidor. "Ela está emotiva", ele disse suavemente. "Você sabe como são os hormônios da gravidez. Ela vai voltar ao normal quando os gêmeos nascerem." Ele riu. Os investidores riram com ele. Ao cair da noite, blogs financeiros já haviam aderido à história. O CEO corajoso da Alves redefine o casamento moderno. As ações de Gabriel subiram 8% em um único dia. Ele brindava champanhe com Lívia no Hotel Unique, seu pulso exibindo um relógio de prata. Enquanto isso, Helena estava sentada em seu pequeno apartamento, rodeada por caixas de roupas de bebê e cartas legais não abertas. A TV exibia a entrevista de Gabriel. Ele disse: "Minha esposa está tirando um tempo. Ela é o coração por trás de tudo o que faço." Helena encarou a tela. Suas mãos se fecharam em punhos. Aquele sorriso, aquele tom, o mesmo que ele usava para mentir para os investidores.
Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele não está mentindo só para você. Está mentindo para o mercado. Verifique o relatório Q4M. Ela hesitou. Seria Otávio Menezes? Ela abriu o link. O relatório mostrava lucros inflacionados, dados de P&D falsificados. O mesmo tipo de fraude corporativa sobre a qual ela sempre o advertira. A empresa era uma bolha, e ele estava usando sua assinatura forjada para validar essa fraude. Seu estômago se apertou. O bebê chutou. Helena sussurrou. Ele está usando nossos nomes para mentir. Lágrimas embaçaram sua visão, mas então algo dentro dela mudou. Uma clareza calma e fria. Ela começou a copiar documentos, capturas de tela, cada declaração falsificada que encontrou em seu antigo laptop. Se Gabriel queria uma história de redenção, ela lhe daria uma. Mas não o tipo que termina com aplausos. Enquanto as luzes da cidade cintilavam lá fora, Helena carregou os arquivos para um drive seguro e sussurrou. Vamos ver como ele lida com a verdade. Pela manhã, o império perfeito de Gabriel Alves começaria a rachar. Na sexta-feira seguinte, a equipe de relações públicas da Alves Tech reuniu-se para o maior jantar de investidores do trimestre. O evento foi realizado no restaurante Vista, com vista para a ponte estaiada e iluminada. O horizonte cintilava, a música tocava suavemente, e todos cochichavam sobre como o CEO Gabriel Alves estava vivendo o sonho. Ele chegou elegantemente atrasado, vestindo um terno preto sob medida, seu relógio brilhando sob os lustres. Mas não foi o terno que chamou a atenção. Foi Lívia Matos em seu braço. Ela usava um vestido de seda vermelho que se agarrava a ela como fogo, rindo alto demais, tocando seu ombro como se já fosse a dona dele. O fotógrafo capturou o momento com entusiasmo. Gabriel sorriu ainda mais. Ele queria que o mundo visse. Lívia sussurrou. Eles nos amam. O maxilar de Gabriel se apertou. Eles amam a imagem. Não se esqueça disso. Ele adorava controlar a narrativa. Ele pensava que, ao tornar o escândalo público, pareceria amor e não traição. Do outro lado da cidade, em um apartamento tranquilo nos jardins, Helena estava sentada na cama, cercada por papéis médicos. Seu médico a havia advertido sobre a pressão alta e o estresse. Você precisa de calma, Sr. Alves, ele disse gentilmente. Seus gêmeos dependem disso. Ela assentiu, mas não disse nada. A calma não existia mais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de uma ex-assistente. Você deveria ver a transmissão ao vivo. Helena clicou no link. Em sua tela, apareceram Gabriel e Lívia, de pé, diante de um banner que dizia Inovação através da paixão. Ele a estava apresentando. Lívia Matos, nova vice-presidente de Relações Públicas. A multidão aplaudiu. O coração de Helena falhou. VP de RP? Aquele era o seu título até 6 meses atrás. A voz de Gabriel preencheu os alto-falantes. Lívia trouxe uma energia fresca para nossa empresa. Ela é o tipo de visionária que a Alves Tech precisa para avançar. Avançar. A palavra ecoou como uma lâmina girando. Helena silenciou o vídeo, mas não conseguiu desviar o olhar. Lívia parecia radiante sob as luzes do palco. O tipo de brilho que Helena um dia teve quando Gabriel acreditou nela pela primeira vez. De volta ao restaurante, Lívia sussurrou. Foi demais? Gabriel sorriu. Perfeito. Deixe que falem. Mais tarde naquela noite, enquanto os repórteres inundavam as redes sociais, o telefone de Gabriel tocou. Era Helena. Lívia percebeu. Você não vai atender, vai? Ele deu de ombros, silenciou a chamada e disse friamente. Ela vai entender a mensagem. Helena sentou-se no sofá, com o telefone ainda na mão,
ouvindo apenas o tom mudo. Sua respiração estava superficial. Na TV atrás dela, a transmissão repetia o beijo de Gabriel e Lívia, em loop, como uma vitória. Sua visão embaçou. Uma dor aguda a atingiu na lateral. Uma contração, súbita e intensa. Ela ofegou, agarrando a barriga. Um dos bebês chutou violentamente. Ela tentou pegar o telefone novamente, mas o deixou cair no chão, a voz tremendo. Por favor, agora não. Do outro lado da cidade, o jantar continuava. Gabriel ergueu uma taça para novos começos. Os investidores aplaudiram. Lívia sorriu, seus dedos roçando a mão dele, mas seus olhos desviaram para o horizonte da cidade, onde sirenes distantes começaram a uivar. Naquele mesmo momento, Helena desabava no chão, lutando para respirar. A tela de seu iPhone caído ainda brilhava com o nome de Gabriel. As sirenes ficaram mais altas. 2 mundos, um construído sobre mentiras, outro construído sobre amor, estavam prestes a colidir da forma mais cruel. Naquela noite, a amante celebrou. A esposa lutou para sobreviver. A noite em que Helena foi levada às pressas para o hospital sírio-libanês, a cidade cintilava com indiferença. O horizonte de São Paulo brilhando enquanto seu mundo escurecia. Os paramédicos agiram rapidamente, as vozes agudas e ecoantes. Pressão instável. Gestações gemelares de 7 meses. Estamos perdendo um batimento. Helena flutuava entre a consciência e o delírio. O som das sirenes se misturava a memórias. A risada de Gabriel na gala, o vestido vermelho de Lívia e o vidro estilhaçado em sua mão trêmula. Quando abriu os olhos, as luzes fluorescentes a cegaram. O cheiro de antisséptico queimava sua garganta. Onde estou? Ela sussurrou. Uma enfermeira tocou seu braço gentilmente. Sírio-libanês. A senhora está segura agora, Sr. Alves. Um bebê ainda está forte, mas a senhora precisa de repouso. Um bebê. Seu fôlego cessou. Lágrimas embaçaram sua visão. Sua mão cobriu instintivamente a barriga, e o silêncio entre os batimentos cardíacos foi o som mais alto que já ouviu. Do outro lado da cidade, o telefone de Gabriel vibrou durante uma entrevista pós-jantar no Hotel Unique. Sua esposa está no hospital. Seu assistente sussurrou. Ele congelou. As câmeras ainda piscavam. Ele forçou um sorriso. Com licença, vou resolver isso em particular. Lá fora, sob o arco de mármore, ele ligou para o número dela. Tocou 1, 2 vezes, depois caiu na caixa postal. Helena, sou eu. Fiquei sabendo. Estou a caminho. Por favor, atenda. Ela não respondeu. Ele ligou de novo e de novo. Cada toque ecoava nas paredes frias do hospital, onde Helena estava sentada, imóvel, olhando para o berço vazio ao lado de sua cama. Sua enfermeira entrou suavemente. O Sr. Alves tem ligado a noite toda. Devo... Não, Helena disse categoricamente. Deixe-o se perguntar como soa o silêncio. Gabriel andava de um lado para o outro em frente ao hotel, a raiva fervendo sob sua fachada polida. Ela está fazendo isso para chamar a atenção. Ele sibilou para Lívia, que esperava dentro do carro preto deles. Lívia se mexeu, desconfortável. Gabriel, ela acabou de perder um bebê. Ele estalou. Não faça disso algo sobre ela. Ela sabia dos riscos. O estresse não é culpa minha. Dentro do hospital, o médico de Helena explicou que ela precisava evitar qualquer esforço emocional. A senhora tem sorte de um bebê ter sobrevivido. Ele disse gentilmente. Você precisa de calma, senhora Alves. E estabilidade. Calma. Estabilidade. Palavras que Gabriel nunca lhe deu. Ao amanhecer, o telefone dela vibrou novamente, o nome dele brilhando na tela rachada. Ela o observou até o toque parar. Então, virou o telefone para baixo. Ao lado estava um cartão dobrado de Otávio Menezes, o investidor
que ela mal conhecia pessoalmente. Dizia: você não deve uma resposta a ele. Você deve a si mesma a paz. Gabriel, enquanto isso, enfrentou sua primeira reação pública. Blogs de fofoca divulgaram fotos dele saindo do Hotel Unique às 3 da manhã com Lívia, enquanto sua esposa ainda estava hospitalizada. Os comentários eram cruéis. CEO monstro. Ele jogou o telefone na mesa. Eles vão esquecer até segunda-feira. Ele resmungou. Mas, desta vez, o mundo não esqueceu. Investidores começaram a questionar seu julgamento. Lívia perguntou: devemos visitá-la? Fazer com que pareça solidário? Gabriel zombou: ela virá rastejando de volta assim que perceber que precisa do meu dinheiro. Mas Helena não rastejou. Ela se levantou. No domingo de manhã, ela teve alta antecipada do hospital, ignorando suas ligações. Seu motorista parou em frente a uma cobertura nos jardins, propriedade de Otávio. Ele estava esperando na porta, o casaco sobre o braço. Você não deveria ficar sozinha, ele disse simplesmente. Helena hesitou, agarrando a barriga. Por que você está me ajudando? Por quê? Otávio respondeu com os olhos firmes. Já viu o que acontece quando pessoas boas ficam em silêncio. Ela entrou, a porta se fechando suavemente atrás dela. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu encurralada. Lá fora, a última ligação de Gabriel foi direto para a caixa postal. E em algum lugar daquele silêncio, o império dele começou a desmoronar. A dívida do solitário. A neve, um fenômeno raro e efêmero em São Paulo, caía suavemente sobre os jardins quando Otávio Menezes abriu a porta de sua cobertura. A luz da lareira refletia nas paredes de vidro, revelando um homem que se parecia mais com solitude do que com poder. Helena entrou, tremendo levemente. Ela parecia frágil, mas feroz, uma mulher que havia sobrevivido à traição, ao luto e à quase morte em uma única semana. Seu casaco caía frouxamente sobre os ombros, e ela embalava a barriga com instinto protetor. Você não precisava ter vindo me buscar pessoalmente, ela disse suavemente. Otávio respondeu. Você não teria aceito ajuda de outra forma. Ele a guiou até um longo sofá, com vista para o horizonte de São Paulo. Na mesa de centro havia uma xícara de chá de ervas, ainda fumegante. Ao lado, um envelope cuidadosamente dobrado, timbrado com o logotipo da Alves Tech. Helena franziu a testa. O que é isso? Evidência, Otávio disse. Tenho observado Gabriel há um tempo. Ele tem movimentado fundos de investidores por meio de uma corporação de fachada. Você não assinou isso, mas seu nome está nos documentos. Suas mãos congelaram. Ele me forjou de novo? Otávio assentiu. É por isso que te procurei. Você está prestes a levar a culpa por algo que não fez. Helena afundou no sofá, as lágrimas enchendo seus olhos. Ele me arruinou, Otávio. Perdi um bebê, minha empresa, minha reputação. Otávio a interrompeu gentilmente. Você não perdeu a si mesma. Essa é a única coisa que ele não conseguiu tocar. Por um longo momento, o único som foi o crepitar da lareira. Helena encarou as chamas, lembrando-se do calor que antes significava segurança. Por que você está me ajudando? Ela perguntou novamente. Otávio olhou para ela por um momento, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Porque eu já vi homens como Gabriel antes. Eles pensam que são donos de tudo, até das pessoas. Eu invisto em empresas, senhora. Alves, mas não invisto em covardes. Ela soltou um suspiro trêmulo, segurando a xícara. O que devo fazer agora? Primeiro, ele disse, você descansa. Depois, limpamos a bagunça dele. Ele se levantou, caminhando em direção à janela. Abaixo, os flocos de neve dançavam na luz dourada do tráfego. Sabe, ele acrescentou calmamente, quando te conheci naquela reunião de investidores no ano passado, eu pensei que você fosse a CEO.
Você falava como alguém que construiu tudo sozinha. Helena conseguiu um sorriso fraco. Eu construí. Otávio se virou, enfiando as mãos nos bolsos. Então é hora de o mundo se lembrar disso. Mais tarde naquela noite, ela vagou pela cobertura, incapaz de dormir. Em uma mesa perto da janela, ela viu uma pilha de papéis, documentos legais com as assinaturas falsificadas de Gabriel, fotos, registros de transações, tudo que Otávio havia coletado em silêncio, esperando por este momento. O fôlego de Helena falhou. Você guardou tudo isso? Eu te disse, Otávio respondeu por trás dela. Eu estava observando e não permito que a injustiça passe impune. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu sozinha. Ela olhou para ele, para o jeito que ele falava sem julgamento, para a maneira como sua presença acalmava o ambiente. Ele notou seu olhar e disse calmamente: Você não me deve nada. Apenas prometa-me que vai lutar. Helena assentiu, enxugando uma lágrima. Eu vou. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade em silêncio. Em algum lugar lá embaixo, Gabriel Alves estava dando outra entrevista de TV, fingindo que seu mundo ainda era perfeito. Ele ainda não sabia, mas seu maior investidor havia acabado de mudar de lado. E desta vez, a mulher que ele traiu tinha alguém poderoso ao seu lado. O resgate silencioso. 11 meses antes, a Alves Tech estava à beira do colapso. Investidores estavam fugindo, o lançamento do produto havia falhado e os servidores da empresa haviam sido hackeados dias antes de um negócio de 50 milhões de dólares. Gabriel estava em pânico. Ele gritava com a equipe, culpava a todos e bebia durante as reuniões. Helena, embora estivesse grávida de 7 semanas e escondesse isso, foi quem passou a noite em claro em seu MacBook Pro. Ela refez os números, elaborou pitches para investidores e reescreveu comunicados de imprensa. Eram 2 da manhã quando ela recebeu uma ligação de Otávio Menezes, o mesmo homem que agora a abrigava. Sua voz era calma e calculada. Analisei sua proposta, Sra. Alves. Você é a única razão pela qual não retirei meu investimento. Helena congelou. O senhor sabe que é trabalho meu? Otávio respondeu. Claro. Gabriel pode encantar uma sala, mas você construiu a base. Ele nem sequer entende metade das métricas que apresenta. Naquela noite, Otávio ofereceu a ela um acordo, um resgate silencioso sob uma condição, que ela mantivesse poder de veto sobre as demissões. Proteja seu pessoal, ele disse. Eles são leais a você, não a ele. Helena aceitou. Em poucos dias, a empresa se estabilizou. Mas Gabriel não sabia a verdadeira fonte de salvação. Ele acreditava que Otávio o apoiava, não a ela. E ela nunca o corrigiu, porque amor, ela pensava, significava deixar seu parceiro brilhar. Quando a imprensa mais tarde deu crédito a Gabriel por uma gestão de crise brilhante, ele aceitou o elogio com um sorriso. Helena sentou-se ao lado dele, sorrindo educadamente, enquanto os fotógrafos capturavam a pose do casal de poder. Ela se lembra de ter sussurrado: Você deveria agradecer a Otávio. Gabriel respondeu: Ele investiu em mim. Não estrague a imagem. Mas havia mais naquela noite. Em uma pasta oculta em seu laptop, Helena havia guardado um e-mail antigo, uma mensagem de Otávio enviada às 3h12 da manhã, a mensagem que salvou a empresa. Dizia: Você tem 48 horas. Use o plano anexo. Apresente-o como ideia de seu marido se precisar. Mas lembre-se, um dia a verdade encontra a luz. Agora, sentada na cobertura de Otávio, 11 meses depois, Helena releu aquela mensagem, as palavras brilhando em sua tela. Ela olhou para Otávio, parado perto da janela, iluminado pela cidade.
O senhor sabia que eu precisaria disso um dia, ela sussurrou. Otávio assentiu levemente. Eu não sabia quando. Eu só sabia que homens como Gabriel não param de pegar até que alguém os force a parar. Helena sentiu as lágrimas pinicarem seus olhos. Por que o senhor não me contou naquela época? Eu queria ver se você lutaria por ele ou por você mesma, Otávio disse. Agora eu sei a resposta. Sua mente repassou aquela semana de crise. Gabriel gritando com os engenheiros, acusando-os de sabotagem. Ela se lembra de implorar a ele para não demitir as pessoas bem antes do Natal. Ele havia dito: "Você se importa demais com a equipe, hein? Isso é negócio, não caridade." Ela se lembra de estar parada perto da janela do escritório, observando a neve ou a chuva fina de inverno cair sobre o bairro, sussurrando para seu filho não nascido. Ele vai se acalmar. Ele está apenas com medo. Mas ele nunca se acalmou. Ele apenas aprendeu a esconder sua crueldade por trás do charme. Agora, ela entendia. Tudo o que ela havia construído, cada noite sem dormir, cada contrato, havia sido entregue a um homem que venderia a alma dela por uma manchete. Ela se virou para Otávio, sua voz firme pela primeira vez. O senhor me disse uma vez que a verdade encontra a luz. Acho que chegou a hora. Ele retribuiu o olhar. Então, nós o expomos, nos seus termos. Helena fechou o laptop, o coração acelerado. Lá fora, a cidade pulsava com vida, sem saber que um terremoto corporativo estava prestes a atingir. Gabriel Alves pensou ter enterrado o passado, mas a mulher que ele traiu estava prestes a ressuscitá-lo e usá-lo para destruí-lo. A verdade que salvou sua empresa agora acabaria com sua carreira. O inverno havia se instalado rigorosamente em São Paulo. A cidade brilhava sob a geada, mas dentro da torre de vidro da Alves Tech, o ar estava mais frio. Helena estava sentada em sua mesa muito depois da meia-noite, seus olhos embaçados por planilhas e e-mails de investidores. O zumbido dos servidores era o único som. Ela esfregou a barriga inchada, sussurrando. Só mais algumas semanas, meus filhos, então eu descanso. Ela havia prometido ao médico que manteria a calma, mas a voz de Gabriel ainda ecoava de sua última discussão. Você não pode desaparecer agora, Helena, ele havia dito. Você é o rosto em quem os investidores confiam. Você deve lealdade a esta empresa. Lealdade. Aquela palavra havia se tornado uma coleira. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Preciso do pitch deck até às 7 horas. Não me envergonhe de novo. Lívia está revisando suas anotações. Seu estômago se revirou. Lívia, a nova visionária de RP. A mulher agora sentada nas reuniões que Helena antes liderava. Ela abriu a apresentação em seu MacBook Pro, percorrendo slides repletos de promessas nas quais não acreditava mais. Gabriel estava exagerando os números novamente. Projeções otimistas, ele as chamava, mas Helena sabia que era fraude disfarçada de ambição. Enquanto editava silenciosamente, uma dor aguda a atingiu na lateral. Ela ofegou, agarrando a beirada da mesa. Sua visão embaçou, a dor se espalhando pelo abdômen. Ela tentou respirar. Outra contração a atingiu, muito cedo, muito forte. Ela cambaleou até o banheiro, o suor frio escorrendo por sua testa. Seu reflexo no espelho a assustou. Pálida, trêmula, o brilho do monitor piscando atrás dela como um fantasma. Agora não, ela sussurrou, agarrando o balcão. Quando voltou para sua mesa, o telefone vibrou novamente. O nome de Gabriel piscou. Ela atendeu, ofegante. Gabriel, acho que preciso... Agora não, ele a cortou. Estou jantando com Otávio. Não estrague isso com drama. Você sabe como os investidores são sensíveis. Gabriel, por favor. Ele desligou.
Helena caiu no chão, tremendo. Lágrimas escorreram por suas bochechas, enquanto ela sussurrava para os gêmeos. Sinto muito. A mamãe está tentando. Horas depois, ela terminou a apresentação, enviou-a para Gabriel e desabou no sofá. Seu telefone vibrou novamente. Um único texto. Parece decente. Lívia consertou seus números. Algo dentro dela se quebrou. Pela manhã, ela acordou e encontrou sangue na almofada do sofá. O pânico a dominou. Ela tentou se levantar, mas seus joelhos cederam. O quarto girou. Ela rastejou em direção ao telefone, os dedos escorregando. Conseguiu discar. A voz que atendeu não era a de Gabriel. Senhora Alves, aqui é Otávio Menezes. Sua assistente me ligou e disse que a senhora não sai do escritório há 2 dias. Está tudo bem? Ela tentou falar, mas apenas um soluço saiu. Os bebês? Algo está errado. Fique onde está, Otávio disse bruscamente. Estou enviando ajuda. 20 minutos depois, paramédicos invadiram a porta do escritório. Otávio chegou momentos depois deles, ainda de sobretudo, a neve ou chuva derretendo em seus ombros. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão trêmula. Você não deveria ter que lutar sozinha, ele disse suavemente. Quando Helena acordou no hospital, um bebê havia partido. O outro batimento cardíaco tremeluzia fracamente no monitor. Ela virou a cabeça e viu Otávio sentado calmamente no canto, vigiando-a. Ele não falou. Não precisava. Sua presença dizia tudo o que as promessas de Gabriel nunca disseram, que ela era vista, valorizada e protegida. Helena fechou os olhos, lágrimas escorrendo por suas têmporas. Em algum lugar profundo, a dor a queimava. Mas sob ela, uma pequena brasa de determinação começou a brilhar. Seu marido a via como um passivo. Otávio a via como a chave. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, uma mulher quebrada pelo amor começou a se reconstruir com vingança. Joshua. O hospital cheirava a antisséptico e silêncio. Helena estava deitada em sua cama, olhando para o teto, o ritmo constante do monitor ao seu lado. Lá fora, a neve, ou chuva, pressionava a janela, suave, mas implacável. O médico havia dito que ela poderia ir para casa em 2 dias, se evitasse o estresse. Mas o estresse era tudo o que lhe restava. Naquela noite, Gabriel finalmente apareceu. Ele entrou no quarto usando seu casaco de grife e aquele mesmo sorriso suave que usava para as câmeras. Ele carregava um buquê de rosas brancas, caras, perfeitas, sem sentido. Helena, ele disse suavemente, como se nada tivesse acontecido. Você parece melhor. Ela virou o rosto. Você esperou 3 dias? Ele suspirou dramaticamente. Você sabe como as coisas têm sido difíceis. A imprensa, os investidores, todos estão de olho em mim. Eu não poderia simplesmente desaparecer. Helena riu amargamente. Você quer dizer que não podia arriscar ser visto saindo do Unique com sua amante? Os olhos de Gabriel brilharam. Depois suavizaram novamente. Lívia não significa nada, Helena. Ela é um adereço. Você sabe como funciona a RP. Um adereço. A palavra pairou no ar como veneno. Ele se sentou ao lado da cama, segurando a mão dela com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Ouça, ele disse, baixando a voz. Assim que essa tempestade passar, eu vou comprar aquela casa em Búzios que você queria. Quintal grande, ar do oceano. Vamos recomeçar, eu prometo. Helena olhou para ele, seu coração doendo entre a raiva e a saudade. Por um momento, apenas um momento, ela quis acreditar nele. O jeito que sua voz se suavizava, o jeito que ele falava de família, ela imaginou o oceano, os gêmeos, a paz. Mas então ela se lembrou do sofá ensopado de sangue, do bebê que não sobreviveu,
das ligações não atendidas. Sua voz tremeu. Você me deixou para morrer, Gabriel. Ele congelou. Não seja dramática. Dramática, ela sussurrou. Um dos nossos bebês se foi e você estava bebendo champanhe. Ele se levantou abruptamente. Você não é a única que perdeu algo. Você acha que eu queria isso? Eu tenho uma empresa para proteger. Você, de todas as pessoas, deveria entender isso. O monitor ao lado dela começou a acelerar. Helena virou o rosto, pressionando a palma da mão contra o estômago. Por favor, vá embora. Mas Gabriel não havia terminado. Ele se aproximou, baixando a voz. Estou tentando consertar as coisas para nós. Se você me ama, fique em silêncio até que a mídia esqueça. Assine os papéis e eu cuido de tudo. Você estará segura. As lágrimas de Helena finalmente vieram. Segura? Você forjou meu nome em contratos? Você me transformou em uma criminosa no papel. O rosto de Gabriel endureceu. Você está emocional. Não piore as coisas do que elas são. Ele se inclinou, beijou a testa dela e sussurrou. Você me agradecerá um dia. Quando ele saiu, a porta se fechou suavemente, como o som de algo quebrando de vez. Helena ficou sentada na escuridão, seu corpo tremendo. Então ela pegou o telefone. A tela brilhava com um aplicativo de gravação, aberto desde que ele entrou. Ela havia capturado cada palavra. Ela salvou o arquivo com o nome A Última Mentira. Minutos depois, seu telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem de Otávio. Se ele vier, grave tudo. A verdade é sua arma agora. Helena encarou a tela chocada. Ela não havia dito a Otávio que Gabriel viria. Como ele sabia? Talvez porque ele já tivesse visto esse padrão antes. Poder, manipulação, o mesmo roteiro que Gabriel usava em todos. Ela colocou a mão na barriga. Um batimento cardíaco ainda pulsava sob sua palma. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou. Lá fora, a neve havia parado. As luzes da cidade cintilavam contra a janela como estrelas espalhadas. Pela primeira vez, Helena não chorou quando Gabriel saiu. Ela sorriu, fria, silenciosa, inquebrável. Naquela noite, o amor finalmente morreu e a justiça começou a respirar. Na manhã seguinte, o 300 andar da Alves Tech estava silencioso, exceto pelo zumbido de cochichos nervosos. O ar estava pesado, como os momentos antes de uma tempestade. Executivos internos, sob medida, se dirigiram à sala de conferências de vidro, evitando o olhar de Gabriel Alves. Gabriel entrou por último, seu sorriso tenso. Vamos ser rápidos, ele disse, colocando o telefone na mesa. Já superamos a má imprensa antes. Isso vai passar. Mas o CFO não sorriu, nem o chefe do departamento jurídico. Um monitor grande piscou, exibindo uma imagem congelada de um vídeo vazado. A voz de Gabriel ecoou nos alto-falantes. Nós vamos redirecionar os pagamentos pela conta nas Ilhas Cayman. Use a assinatura antiga de Helena. A sala ficou em silêncio mortal. O pulso de Gabriel disparou. De onde veio isso? O advogado respondeu friamente. Surgiu online esta manhã. Todas as grandes redes estão pedindo comentários. A SEC já entrou em contato com nosso escritório. Gabriel forçou uma risada. Isso é ridículo. Esse áudio pode ser editado. O CFO cruzou as mãos. Não está. Nós o verificamos. E os metadados mostram que ele foi gravado de seu escritório. As paredes pareciam se fechar. A garganta de Gabriel apertou. Alguém está armando para mim. Provavelmente Otávio Menezes. Ele está atrás do meu lugar desde o primeiro dia. O chefe de RP deslizou um tablet pela mesa. Otávio não é o único problema. Metade dos nossos investidores congelou o financiamento. O resto está exigindo um voto de emergência na liderança. A compostura de Gabriel
se estilhaçou. Vocês não vão votar em nada. Ele bateu a palma da mão na mesa. Esta é a minha empresa. Mas ninguém olhou para ele. Os olhos dele se voltaram para a porta de vidro, onde 2 agentes federais estavam esperando com crachás visíveis. O Sr. Reed, um dos agentes, disse calmamente: precisamos falar com o senhor sobre as investigações em curso de fraude de valores mobiliários e falsificação de documentos. A voz de Gabriel falhou. Vocês não podem simplesmente invadir aqui. O presidente do conselho interrompeu, seu tom seco. Gabriel, por favor, saia com eles. Gabriel se virou para o grupo, examinando rostos que ele antes comandava com medo e charme. Ninguém o encarou. Até Lívia, sentada na outra ponta da mesa, olhou para seu tablet, lágrimas silenciosas brilhando. Vocês estão mesmo fazendo isso? Gabriel disse, rouco. Depois de tudo que eu construí? A voz do presidente era calma, mas final. Não, Gabriel. Depois de tudo que ela construiu. Gabriel riu amargamente. Helena, é claro. Ele olhou para Lívia. Você a ajudou também? Lívia levantou o olhar, vazio, exausto. Você ajudou a si mesmo, Gabriel, direto para um penhasco. O agente se aproximou. Sr. Reed? Gabriel olhou para a janela panorâmica uma última vez. O horizonte cintilava, a mesma vista da qual ele se gabava, a mesma cidade que ele pensou ser dono. Agora, ela o encarava como um júri. Enquanto os agentes o escoltavam para fora, as portas do elevador se fecharam com um suave ding, o som do julgamento final. Os dias se seguiram, transformando-se em semanas. Gabriel foi suspenso, seus ativos congelados. A Alves Tech estava em crise. Helena estava no penthouse de Otávio, em um casaco de cachemir, observando a luz da manhã sobre a cidade. Seu telefone vibrava com mensagens. Jornalistas implorando por entrevistas. Redes oferecendo acordos de 6 dígitos por exclusivas. Otávio entrou, segurando 2 cafés. Você está nos Trending Topics de novo, ele disse. Helena sorriu, cansada. Pela primeira vez, eu não quero ler o que eles dizem. Você poderia contar a eles tudo, Otávio disse gentilmente. As mentiras, os contratos falsificados, como você perdeu um dos gêmeos por causa dele. Você poderia enterrá-lo para sempre. Helena olhou para a janela, o horizonte brilhando na luz da manhã. Eu já o enterrei, Otávio. Só não da maneira que o mundo espera. Ela colocou a xícara na mesa e suspirou lentamente. Sabe o que eu percebi naquele hospital? Poder não é gritar a verdade mais alto. É saber a verdade e não precisar gritá-la. Otávio sorriu levemente. Você parece alguém que leu as 48 leis do poder. Helena riu suavemente. Talvez eu tenha aprendido minha própria versão. Seu telefone vibrou novamente. Ela ignorou, mas alguns minutos depois, um número familiar piscou na tela. Gabriel Alves. Ela congelou. Você não lhe deve nada, Otávio disse. Helena assentiu, olhando para a tela acesa. O telefone continuou a tocar. Ela o pegou, então o virou de cabeça para baixo na mesa. Eu terminei de atender. O olhar de Otávio suavizou. Isso é força. Os olhos dela se encheram brevemente, mas ela piscou as lágrimas para longe. Não parece força. Parece luto que finalmente se cansou. O telefone dela vibrou uma última vez. Desta vez não era Gabriel. Era um alerta de notícia. Agentes federais apreendem registros da Alves Tech. Ativos de Gabriel Alves congelados. Ela leu uma vez, depois deixou o telefone de lado. Aí está a parte da justiça, ela disse simplesmente. Otávio riu suavemente. E você não levantou um dedo. Helena olhou para ele. Às vezes, a verdade não precisa de um guerreiro. Só precisa de tempo. O bebê chutou, um lembrete gentil sob suas costelas. Ela sorriu, pousando a mão na barriga. Eu quero que meu filho conheça a paz, não a dor.
Eu quero que ele cresça sabendo que a mãe dele não destruiu. Ela reconstruiu. Otávio a estudou em silêncio. E quando você reconstruir, Helena, espero que permita que alguém fique ao seu lado. Seus olhos encontraram os dele, calmos e cheios de algo novo, algo frágil, mas vivo. Talvez eu já tenha permitido. Lá fora, o céu começou a clarear. A tempestade havia passado. Helena fechou os olhos, deixando a luz do sol tocar seu rosto. Ela não tinha declaração à imprensa, nem discurso de vingança, nem final dramático, apenas o som de seu coração e o sussurro de paz preenchendo o espaço que Gabriel um dia ocupou. No fim, ela não precisou destruí-lo. O silêncio dela foi a justiça dele, e a paz dela foi a punição dele. O tribunal cheirava a madeira velha e perfume obsoleto. Câmeras dispararam enquanto Gabriel Alves, antes o intocável gênio da tecnologia de São Paulo, era escoltado vestindo um uniforme de prisão em vez de seu Armani sob medida. O juiz ecoou. Gabriel Alves, o senhor está sendo acusado de fraude corporativa, falsificação e obstrução de justiça. O senhor tem algo a dizer antes da sentença? Gabriel se levantou, a voz baixa, mas firme. Tudo o que fiz foi pela minha empresa, pelas pessoas que dependiam de mim. Seus olhos procuraram uma face na galeria, a de Helena, mas o assento dela estava vazio. Do lado de fora, repórteres cobriam o veredito. Gabriel Alves, culpado de todas as acusações. Condenado a 12 anos de prisão federal. Semanas depois, uma carta escrita à mão apareceu na caixa de correio de uma grande revista financeira. O editor reconheceu o nome imediatamente. Gabriel Alves. Dentro, as palavras de Gabriel escorriam amargura. Minha esposa e o investidor bilionário conspiraram para destruir minha empresa e me incriminar. A mulher em torno de quem construí minha vida me traiu por poder. Ela não era minha vítima, era minha carrasca. A carta viralizou, mas ela teve consequências. O FBI reabriu certos documentos e descobriu algo que Gabriel não esperava. Uma conta offshore, separada, registrada em nome de seu pai, que se ligava diretamente a ele. Não era apenas fraude, era lavagem de dinheiro. As novas acusações estenderam sua pena de 12 para 25 anos. No dia em que soube da notícia, ele jogou a revista contra a parede, as páginas se espalhando como sonhos quebrados. Ela fez isso. Ele sussurrou para a cela vazia. Ela sempre vence. Mas fora daquelas paredes, Helena não estava celebrando. Ela estava em um berçário silencioso, pintando uma parede com a cor do amanhecer. Amarelo suave, o tom do renascimento. Ele escreveu de novo, Otávio disse, segurando um envelope. Helena sorriu levemente. Deixe-o escrever. É a única coisa que ele pode controlar agora. Pessoas como Gabriel passam a vida perseguindo o controle. Ela disse suavemente. Mas controle não é poder. Deixar ir é o poder. O ano havia se passado desde que o nome de Gabriel Alves se tornou uma manchete para a ruína. Seu império foi desmantelado. Helena havia reconstruído em silêncio. Agora, ela estava em frente ao espelho, dentro do Hotel Unique, o mesmo lugar onde Gabriel exibiu sua traição. Mas, desta vez, ela era a noiva. O vestido de marfim a envolvia gentilmente. Em seu pulso, uma delicada pulseira, Cartier, de Otávio. Helena desceu a grande escadaria, lenta e deliberada. O silêncio pairou. Otávio se virou, sua expressão suavizando no momento em que a viu. Ele sussurrou. Você está deslumbrante. No altar, o celebrante falou de segundas chances e renascimento. O amor, ele disse, não é sobre posse. É sobre ver alguém como ele é e escolhê-lo todos os dias com honestidade. Helena pensou em Gabriel, não mais com dor, mas com conclusão.
Cada mentira que ele contou a havia trazido até aqui, a verdade parada ao seu lado. Enquanto a noite avançava, as câmeras capturavam o que nenhuma manchete poderia distorcer: a serenidade em seu sorriso, a certeza em seus olhos. O mesmo hotel onde ele arruinou seu nome se tornou o altar onde ela o recuperou. O verão em São Paulo tinha uma maneira de parecer perdão. 6 meses após o casamento, Helena Carter Blackwell estava no escritório de canto de sua nova sede, a Carter Innovations. O horizonte se estendia diante dela. Sua assistente: Senhora Blackwell, a Forbes confirmou sua reportagem para o próximo mês. Eles estão chamando-a de a mulher que reconstruiu a Faria Lima. Helena sorriu fracamente. Diga a eles para mudarem o título. Eu não reconstruí a Faria Lima. Eu reconstruí a mim mesma. Otávio entrou com 2 cafés. Você superou oficialmente meus números do primeiro trimestre. Ele brincou. Talvez você devesse ter investido na Carter Innovations antes. Ela riu suavemente. Eu investi, ele disse. Eu investi em você. Você ainda pensa nele? Otávio perguntou. Às vezes, mas não com raiva, mas como lembrar de uma história em que eu costumava acreditar. O telefone dela vibrou. Notícia urgente. SEO, Gabriel Alves hospitalizado após altercação na prisão. Os dedos de Helena pairaram sobre a tela, mas ela não abriu. Virou o telefone para baixo. Você não vai ler? Otávio perguntou. Não, essa parte da minha história terminou há muito tempo. Estou celebrando a vida. Ela se levantou, caminhando em direção à parede de vidro. Você não pode destruir uma mulher que encontrou a paz em seu próprio silêncio. Então qual é o próximo passo, Sra. Blackwell? Legado, ela respondeu. Não vingança, não redenção. Apenas legado. Abaixo deles, outdoors exibiam o novo slogan da Carter Innovations, construído a partir da verdade. Helena exalou, deixando o som da cidade preencher a sala. Pela primeira vez em sua vida, tudo era dela. Não emprestado, não roubado, não compartilhado. E em algum lugar distante, em uma cela escura, Gabriel Alves estava acordado, o som fraco do nome dela ecoando em uma transmissão de rádio. A mulher que ele tentou silenciar se tornou o império que ele nunca poderia reconstruir. E você? Já teve que transformar uma traição em seu maior superpoder? Qual foi a sua última mentira que levou à sua maior verdade? Se esta história detalhada e fiel à dor de Helena o tocou, se a fez respirar mais fundo ou acreditar novamente em segundas chances, por favor, clique em gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa de força esta noite. E não se esqueça de se inscrever no canal. Porque toda semana contamos histórias que nos lembram. A dor acaba, mas o crescimento, a reconstrução e o legado nunca param.